O Saravá fraterno, que Pai Oxalá nos abençoe a todos. E eu vim falar um pouco hoje, faz tempo que eu não gravo nada, sobre ser líder espiritual. Pode parecer um pouco arrogante esse termo, mas líder é aquele que lidera. E o sacerdote de um templo religioso é o líder espiritual de uma comunidade. E quando se fala comunidade, são os afins, as pessoas que se concentram em torno de um objetivo, estando elas em um dogma ou não. No nosso caso, na religião de Umbanda, uma religião que não tem dogmas, nem tabus, enfim. Mas existe ali a figura do dirigente, do sacerdote, do pai no santo, do zelador, do padrinho. E ele é o líder espiritual. E ser líder espiritual eu quero abrir o coração, nem sempre é fácil. Há uma diferença entre ser um líder espiritual em busca de holofotes. E eu acredito verdadeiramente que toda liderança religiosa, até mesmo dentro da Umbanda, com salvo exceções, já passou por esse momento do egocentrismo, da vaidade, dos holofotes, dos aplausos, e de se envaidecer. Quem nunca, né? E ser líder espiritual não é uma tarefa fácil, porque não é tratar apenas da mazela dos outros, é tratar da mazela dos outros enquanto trata das suas próprias mazelas, né? Eu, como líder espiritual, sei que já liderei muito bem minha comunidade, mas sei que eu também deixei muito a desejar. Ser líder espiritual nem sempre é agradar a todos. É tomar algumas atitudes incompreensíveis, se equivocar. Por que não ter comportamentos repreensíveis? Ser líder espiritual às vezes é colocar o seu bem-estar em último lugar, abrir mão de outras coisas, sacrificar de algumas coisas, renunciar a algumas coisas. Então tem todo o lado poético de ser líder espiritual, mas também tem um lado humano. Quantas vezes o líder espiritual não magoou alguém, não deixou de amparar alguém, até mesmo de ajudar, deu mau exemplo, não é? Foi deixando alguns rastros de incômodo. E nunca, nenhum líder espiritual vai agradar a todo mundo. Sempre vai deixar a desejar. Mesmo às vezes querendo fazer o seu melhor, não vai conseguir fazer o seu melhor. Muitas das vezes agirá errado, sabendo que está errado, impulsionado por seus defeitos. A liderança espiritual, ela caminha em paralelo com a humanidade, onde o líder é humano, não é um escolhido, não é um avatar, não é um santo, não é um predestinado, super iluminado. É um humano com uma missão diferente ou com uma missão a mais, com um pouco mais de responsabilidade, que pode ou não amadurecer com o tempo, que pode ou não mudar com o tempo, que pode ou não melhorar com o tempo. O verdadeiro líder espiritual é aquele que vai aprendendo com o tempo. Nenhuma fruta amadurece de uma hora para outra, ela passa por um processo, desde ser semente até se tornar árvore e dar frutos novos. E até esses frutos novos demoram para amadurecer. Meses, anos, décadas. Ser líder espiritual é procurar liderar a si mesmo antes. E nem sempre consegue. É ser mestre ou não. Depende do momento. Só sei que ser líder espiritual é barra. Às vezes cansa, magoa. Mas o líder se entristece, mas também entristece as pessoas. Se decepciona, mas também decepciona as pessoas. Sofre com a ingratidão, mas também às vezes é ingrato com os outros. A liderança espiritual é uma coisa muito espiritual e humana. Espero que eu tenha conseguido passar o que eu queria. Conversar com a câmera, dialogar. Os caminhos da espiritualidade, eles não podem ser
separados dos caminhos da humanidade, ou seja, de ser humano, ao mesmo tempo que é um líder espiritual. Nós rezamos, e nós pedimos, e nós olhamos para dentro, e nós nos abatemos, mas também somos muito felizes. Nós também recebemos muitas dádivas. Ser líder espiritual é liderar a si mesmo, às vezes com dificuldade, mas sempre consegue no fim. Depois liderar outros, com liderança de serviço. Às vezes nem sempre é dar um bom exemplo, mas é lutar para ser um bom exemplo. E no fim, entender que ser líder espiritual é ser uma visão de esperança. É mais do que comover as pessoas, é tocar o coração delas. Nem sempre a gente consegue. Às vezes funciona, às vezes se torna disfuncional. O que não dá mais é retroceder. Uma vez líder espiritual, sempre líder espiritual. De uma, de duas, de três, de centenas de pessoas. Vamos embora, vamos caminhar. E que a Umbanda nos ampare, nos auxilie, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, principalmente honestidade. Que sejamos honestos conosco, que admitamos os nossos erros e que tentemos de verdade nos reerguer. Sozinhos nós nunca vamos conseguir. Sempre teve alguém que nos ajudou, que nos levantou, que nos apoiou, que nos compreendeu, que nos tolerou, que nos abraçou. E nós sempre seremos gratos eternamente a essas pessoas. Que a nossa boca seja usada para abençoar, para que nossos sonhos sejam usados para sonhar com dias melhores. Pai Oxalá abençoe meu saravá fraterno.